Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. A Dona da Casa da Ponte. Uma reportagem especial sobre os 120 anos de Cora Coralina. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão. Ela nasceu Ana em agosto de 1889, numa casa velha erguida às margens do rio, que corta a cidade de Goiás. Fugiu do local para viver com um homem que já havia sido casado, um escândalo para a época. Foi para o estado de São Paulo, onde criou os filhos. Enquanto isso tudo acontecia, Ana, que virou Cora Coralina, tempos depois, escrevia e guardava. Escrevia e guardava. Isso porque a família não achava muito apropriada essa história de mulher escrever. Aos 67 anos, voltou para a cidade onde nasceu e quase 10 anos depois, publicou o primeiro livro, que foi parar nas mãos de um outro poeta, um tal de Carlos Drummond de Andrade. O poeta escreveu: Cora Coralina. Não tendo o seu endereço, lanço estas palavras ao vento na esperança de que ela as deposite em suas mãos. Admiro e amo você como alguém que vive em estado de graça com a poesia. Seu livro é um encanto. Seu verso é água corrente. Seu lirismo tem a força e a delicadeza das coisas naturais. Você me dá saudades de Minas, tão irmã de seu Goiás. Dá alegria na gente saber que existe bem no coração do Brasil um ser chamado Cora Coralina. Todo o carinho, toda a admiração do seu Carlos. A partir daí, a mulher que voltara para o seu Goiás e para ganhar a vida foi fazer doces. Deu um jeito de juntar os dois ofícios, doceira e poetisa. Mas quem foi mesmo essa pessoa que, se estivesse viva, faria 120 anos nesse mês de agosto? Não é uma tarefa muito fácil contar a história de Cora Coralina. Afinal, Cora mesma admitiu no poema Todas as Vidas, que você ouviu na voz do cantor Marcelo Barra, que ela era muitas. Quem nos conta um pouco dessa mulher são pessoas que ou viveram parte de suas vidas ao lado dela ou se debruçaram sobre a sua obra. Marlene Gomes, presidente da Associação Casa de Cora Coralina, lembra um pouco da menina Ana, ou Ana Lins dos Guimarães Peixoto, filha do desembargador Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto e Jacinta Luiza do Couto Brandão. Ela vem de uma família de leitores, de famílias de intelectuais. O pai era um desembargador, veio para Goiás a convite do imperador, veio ser juiz aqui na cidade de Goiás. A mãe era uma mulher preparada, lia fluentemente o francês, escrevia com jornais de fora. A mãe foi uma mulher revolucionária aqui na cidade. Acústica saudade, escuto a serenata. Foi criada entre 7 mulheres, todos os homens morreram e ficaram 7 mulheres. A mãe teve o primeiro casamento e sempre os maridos eram 30, 40 anos mais velhos, 3 maridos. Inclusive ainda fala assim, minha mãe muito viúva, essa frase fantástica, né? Então eu fui criada entre essas mulheres. O pai já havia falecido, aí a mãe, com as dificuldades, casa-se novamente, tem mais uma filha. Ela fala das 7 mulheres.
Mas a mãe casou-se logo, ela não ficou muito tempo viúva. Mas o padrasto não substituiu o pai dela. Que ela falou assim, sempre senti falta, a grande falta que me fez meu pai. E frequentava aqui o Gabinete Literário Goiano, que é a primeira biblioteca pública do Centro-Oeste, era de 1864. E ela ia frequentar o Gabinete Literário Goiano, ela era leitora do Gabinete Literário Goiano. E nós descobrimos, né, um texto que escreveu em 1900. A menina tinha 11 anos de idade, o canto da Inhanhuma. Acordando. Ela era filha de pai doente, e quando ela foi gerada, o pai já estava doente. Ele tinha 67 anos, parecia que tinha 80. E a mãe novinha, 20 e poucos anos. Então ela falava assim, que ela era filha de pai doente, por isso ela sempre foi magrinha, raquítica, pouco cabelo. Ela comentava comigo, os meus cabelinhos, fininho, né? Aquela coisinha, parecendo uma panha. Saudade. Pois é, aos 11 anos, a menina Aninha publicou seu primeiro texto e foi crescendo na cidade de Goiás, na Casa Velha da Ponte, lendo, ajudando as outras mulheres da casa, convivendo com os intelectuais da cidade e escrevendo. Mas os escritos ficavam bem quietos, escondidos nas páginas de cadernos. É o que lembra a filha de Cora, a dona Vicência Bretas. Ela já escrevia, só que naquele tempo ninguém dava valor à escrita nem nada. A família achava que era bobagem, que estava perdendo tempo, que moço tinha era que aprender cozinhar, fazer quitutes, fazer doces, essas coisas, passar roupa, para cuidar da casa, enfim. Então nunca deu valor nenhum, né? Ao contrário, até se pudesse falar que não, ela não escrevia nada, que quem escrevia era um primo e que ela falava que era dela, mas não era. Bom, família cortava de todo jeito. Depois ela casou com um homem 22 anos mais velho que ela. Então você vê a mentalidade dos homens daquele tempo. Achava lindo o que ela escrevia, mas não deixava publicar, não deixava mostrar para os outros, nem nada. Porque a mulher não era para fazer isso, a mulher era para cuidar da sua casa, dos seus filhos. A dona Vicência falou do pai, o marido de Cora Coralina. A moça Aninha conheceu o advogado Cantídio Tolentino Bretas nas ruas da cidadezinha do interior goiano. Homem mais velho, que já havia sido casado. Começa uma paquera aos moldes do começo do século passado, como recorda a dona Marlene. Ele se encantou com ela, porque ela era uma mulher diferente aqui da cidade. E tem até uma passagem no jornal, que ele era um delegado muito bravo, prendia as pessoas, criava muito problema na cidade. Aí a oposição faz um jornal assim, enquanto a cidade está nessa bagunça toda, o Cantídio fica vigiando uma certa casa na Ponte da Lapa. Estava paquerando a menina na Ponte da Lapa, né? Isso fiz em 1909, está no jornal de 1909. Em 1910, um escândalo tomou conta das rodas de conversa na cidade de Goiás. A filha de uma das mais tradicionais famílias havia fugido com um homem casado. A dona Marlene reforçou que a polêmica durou anos a fio. Eu era uma filha da dona Jacinta, família tradicional de Goiás, família Couto, Brandão, fogem com um homem casado. Aí as famílias tradicionais rejeitaram esse comportamento. Isso gerações e gerações. Até hoje, se você conversar com as pessoas mais antigas, ainda tem esse preconceito. Cora fugiu com homem casado. Né? Mas aí inclusive saiu as conversas de que a mãe não mais falou com ela. Mas aí nós conseguimos comprovar que a mãe, um ano depois que ela fugiu, em 1912, a mãe manda uma carta para ela e fala: minha filha, já não habitas mais nessa casa, mas continua habitando no coração de sua mãe. A mãe aceitou, não é? Que a mãe não rejeitou a filha. Não temem rivais. Mas essa fuga foi por amor. Ana, ou melhor, Cora, se apaixonou perdidamente por Cantídio, a ponto de jogar tudo pro alto. A dona Marlene Gomes acha que não. Ela não casou por amor, eu tenho certeza disso, porque ela não coloca nada com relação ao marido.
Na obra ela fala assim, ela quis sair de Goiás. Eu acho que o Cantilho foi o direito dela sair da cidade. Que ela fala assim, na calada da noite eu atravessei o Rio Vermelho em busca do meu destino. Mas, ainda assim, lá foram eles, para o estado de São Paulo. Cora passou por diversas cidades. Em terras paulistas nasceram seus filhos. A mulher cuidou da casa, deu de comer para os meninos, trabalhou na enxada, foi dona de pensão, tratou de sobreviver. Mas, segundo Marlene Gomes, em cada lugar por onde passou, Cora deixou sua marca. Quando ela chegava numa cidade, ela queria revolucionar aquela cidade. E ela chegava numa cidade, com a cidade sem progresso, aí ela ia atrás do progresso. Ela fazia com que os prefeitos agissem, criava condições, ela plantava árvores, ela era extremamente ambientalista. Ela chegou a ser candidata a vereadora na cidade. Ganhou, não, mas subiu em palanque. Ela participou da Revolução Constitucionalista de 22 em São Paulo. Ela deu aliança para o bem do Brasil, deu ouro para o bem do Brasil. Ela usava uma aliança de prata, porque a aliança de ouro ela entrou na campanha, né, de ajudar o país. Então ela não é uma mulher de ficar em casa criando filhos, mas ela era uma mulher revolucionária, politizada. Procissão do fogaréu, Vila Boa é fogo e luz. Cora Coralina ficou viúva no começo dos anos 30, com uma renca de menino para criar. E aí, segundo a dona Vicência, ela passou a vender livros de porta em porta, uma profissão que existia antigamente. E a relação com a José Olímpio foi tão boa, mas tão boa, que a editora publicou o primeiro livro de Cora, Poemas dos Becos de Goiás. Depois, ela foi vender livros para José Olímpio. Então, ela punha livros da José Olímpio na sacola e ia vender de porta em porta. E vendia muito bem. Por quê? Ela tinha curiosidade. Antes de passar o livro para a sacola para vender, ela lia o livro. Então, ela sabia do que se tratava e entusiasmava o futuro comprador, contando as belezas do livro que tinha, até coisa, e ela se deu muito bem. Foi assim que ela conheceu José Olímpio, que editou o primeiro livro dela. Bom, os meninos estavam crescidos, cada um tomando seu rumo na vida. E Cora Coralina resolveu voltar para a cidade de onde tinha saído em 1910. Marlene Gomes diz que Cora deixou São Paulo para cuidar de questões financeiras na cidade de Goiás. A casa velha da Ponte, que tantas lembranças guardava em seus cômodos, estava abandonada. Ela volta para Goiás em 56, volta sozinha. Ela deixa filhos, netos. Tem uma passagem dela, um depoimento, que ela fala que ela veio para resolver problemas financeiros. Além disso, ela veio para matar saudades e rever velhas lembranças. Só que ela continuou aqui na cidade e não voltou mais. Cora Coralina não foi bem recebida. Ainda povoava nas memórias dos moradores da cidade de Goiás a história de ela ter fugido com um homem casado. As famílias viravam as costas para ela. Mas a vida tinha que seguir. Comida tinha que ser posta à mesa. E as contas não paravam de chegar. Cora Coralina resolve, então, fazer uso de um outro atributo seu, como recorda a professora Maria Eugênia Curado, que é especialista em literatura. E ela começou a fazer doce, né? Porque até hoje as pessoas fazem doce em Goiás, e quem abriu essa ideia, quem começou a fazer essa indústria, foi a Cora Coralina. Ela não tinha nem um tacho, não tinha nada, ela arranjou um tacho emprestado, começou a fazer os doces cristalizados. Eu lembro dessas caixinhas. Punha nas caixinhas, vendia os docinhos de porta em porta no começo e tal. E quando ela morreu, ela deixou 30 caixas. E hoje tem 73 doceiras da cidade. De luar. E enquanto glaçava os doces, a mulher, que de acordo com a dona Marlene, não gostava muito de falar da idade, escrevia. Ela não gostava de falar a idade. Quando você perguntava para ela, quantos anos a senhora tem? Ela perguntava, meus cabelos brancos já dizem a minha idade, meu rosto enrugado já dizem o que eu tenho. Aí ela criou aquele chavão, né? Venho do século passado e trago comigo todas as idades.
Você acompanha a reportagem A Dona da Casa da Ponte, um especial sobre os 120 anos de Cora Coralina. E no bloco seguinte, vamos conhecer um pouco mais o estilo da escritora Cora. Meu pai se foi com a sua toga de juiz. Nem sei quem a vestiu. Eu era tão pequenina, mal nascida, ninguém me predizia vida. Nada lhe dei nas mãos, nem um beijo, nem um triste ai. E sempre fiquei pequenina na grande falta que me fez meu pai. Poema narrado por Marlene Gomes. E volta pro ninho. Cora da casa da ponte, dos versos do tempo, do rio que leva. Você está acompanhando o especial A Dona da Casa da Ponte, uma reportagem sobre os 120 anos de Cora Coralina. E nos próximos minutos, vamos conhecer um pouco mais o estilo da escritora Cora Coralina. A terra vazia emudece. E como eram os escritos? O cotidiano era a inspiração. A memória tomava conta das páginas, primeiro escritas à mão e depois na datilografia. A poesia não tem rima, mas quem explica melhor é a professora Maria Eugênia Curado. O que a gente observa assim dentro da poesia dela, porque ela conta histórias na poesia dela. Então talvez essa questão do realismo, né, entre aspas aí, porque na verdade ela pautava na vida dela, ela contava as histórias dela em forma de lírica, porque o texto dela é prosaico, porém tem lirismo. Não é uma prosa poética porque não é em forma de prosa, mas é em forma de poesia, os versos são livres. Rio vermelho, escuta minha súplica. Ela trabalhava a poesia, ela trabalhava a palavra, e ela foi uma mulher que fez até o 4º ano primário. Ela era uma leitora sistemática, que a diferença é essa, ela não lia por compulsão, ela lia para o conhecimento. Então ela foi leitora de Freud, do Drummond, Bandeira, Guimarães Rosa, e outra coisa, ela trocava correspondência com Monteiro Lobato, Jorge Amado. Velho camarada. Ela trabalha com a memória, o texto é quase catártico, né? Então aquela coisa de resolver problemas, né, psicológicos quase dentro do verso. Só que extrapola, igual Bandeira fez também, né? Então extrapolou as condições sociais, as questões dela que ela viveu na época e transformou a dor em poesia. E a dona Vicência fala de mais uma característica da obra da mãe. Ela nunca escreveu coisas abstratas. Tudo na vida dela é concreto. Então, é o homem, é o lavrador, é o boi, é a enxada, é o homem da roça, viu? Então, é o milho, é o pobre, é o menino abandonado. São coisas concretas que estão aqui nos olhos de todo mundo. Nunca escreveu sobre lua, estrela, amor. Isso tudo é abstrato demais e nunca foi da cabeça dela. Foi também mais ou menos nessa época que Ana resolveu que tinha que ter um outro nome. Ana era um nome muito comum em Goiás, como disse a dona Vicência, e a mãe não queria ser confundida com as outras Aninhas. Ela sempre contava que lá em Goiás, na cidade, existia muita Ana, toda a família tinha uma Ana, porque a padroeira da cidade é Santana. Então, havia muitas Anas. E aí, quando ela começou a escrever, ela pôs Cora, porque ela não queria ser confundida com qualquer outra Ana. E então ela pôs Cora. Depois, mais adiante, ela pôs o Coralina, porque deu um som bonito. Cora, Coralina. Porque Cora vem do grego coração, né? E Coralina é vermelho, né? Como é que se comportava essa mulher? E aí, as opiniões são divididas. A dona Marlene diz que ela era brava, pouco tolerante com perguntas tolas, com gente boba. Com perguntas cretinas, ela era brava. Ela respondia, ela não tinha meio termos com você, não. Ela era uma professora, eu acho que ela queria ensinar, tolerância zero. Perguntas cretinas e imbecis, ela respondia. A senhora ainda escreve? Ainda por quê, minha filha? Você veio a essa casa, você entrou nessa casa para fazer esta pergunta para Cora Coralina?
E o senhor Ercival de Castro, que foi amigo de Cora, fala que a paciência era bem curta com brincadeiras, sem muita graça. Uma vez fiz uma brincadeira com ela, mas é verdade, eu cheguei com uma amiga e falei que era minha namorada. E ela olhou e falou, não, você me respeita, seu moleque, vem aqui fazer uma conversa fiada comigo. Então era assim. A terra vazia emudece. Mas o próprio Ercival ressalta que Cora Coralina foi uma mulher muito otimista, que acreditava na vida. Talvez por isso que ele batia ponto quase que diariamente na Casa Velha da Ponte para conversar com a sua proprietária. E era principalmente uma mulher muito otimista. Muitas vezes você estava aí com problemas, com baixa astral, ela vinha e te levantava. Era muito otimista, enfrentava as adversidades com muita coragem, com muita determinação. E era principalmente uma mulher que não tinha nenhum desânimo em nenhum momento. Salma Saad conheceu Cora quando ainda era bem menina. A mãe mandava ela ir até a Casa Velha da Ponte comprar cheiro verde. E a dona da casa, que tinha idade para ser a avó de Salma, gostava de trocar ideias com a pequena. De acordo com Salma, Cora Coralina era uma mistura da doçura com a pimenta, com uma enorme crença no amor. Um dia ela falou para mim assim, que nenhum homem deveria ficar sozinho e que nenhuma mulher também deveria ficar sozinha. Que ela não estava discutindo aí o sexo da pessoa, mas que todos mereciam se amar e que todo mundo deveria ter um amante. Impressão parecida tem o músico goiano Marcelo Barra. Ele musicou poemas de Cora. Alguns deles estamos ouvindo agora e recebeu de Cora Coralina o pedido de uma música. Ela falou, Marcelo, eu não entendo por que você, uma pessoa jovem, um rapaz bonito, foi fazer uma música para uma velha e feia como eu. Então ela se considerava muito feia, falava isso para todo mundo. Então ele ficou marcado também. Eu falei, puxa vida, você é linda, você... Aí, sei lá o que eu falei, fiquei nervoso pra caramba, mas falei alguma coisa. Aliás, essa questão da beleza permeia a obra de Cora Coralina. A mulher se achava feia, o que, convenhamos, é um tanto complicado para qualquer mulher. Mas a professora Maria Eugênia Curado conta como Cora driblou esse pequeno problema. Quando ela fala, eu sou a menina feia da Ponte da Lapa, mas eu sou a Aninha. Então eu acho que se ela bate de frente, inclusive com preconceito, né? Eu sou feia, sou isso, mas eu existo. Vale ressaltar ainda o amor de Cora pela cidade onde nasceu e passou os seus últimos anos. O arquiteto e escritor Helder Rocha lembra disso. Ela curtiu a cidade, e curtiu a cidade de uma maneira assim muito original, que ela curtiu a cidade por um muro, por uma trepadeira que cai sobre o muro, por umas pedras de calçamento, por umas figuras populares que trafegavam pela cidade. Além disso, Helder Rocha recorda do fato de Cora Coralina abrigar uma moradora de rua da cidade de Goiás. Maria Grampinho perambulava pelas vielas o dia inteiro e à noite era na casa à beira do rio que se aconchegava. Era moradora de rua. Durante o dia ela passeava pela cidade, caminhava pela cidade, visitava as pessoas, tinham as casas que a acolhiam, que davam comida, que davam roupa para ela. Quando chegava à tardinha, às 6 horas da tarde, a Maria pegava sua trouxinha, ia lá para a casa de Cora, onde ela tinha um lugar já determinado. Também na casa vivia o seu Vicente, que, de acordo com Salma Saad, veio de São Paulo com Cora Coralina e bem que tentou se casar com ela. Seu Vicente foi um senhor que veio de São Paulo com ela. E aí ele me contou que ela era uma mulher tão trabalhadeira que ela cuidou dos 5 filhos no Cabo da Enxada e que um dia ele pediu ela em casamento. Para ela não ser deselegante com ele, ela disse para ele, Vicente, você chegou um pouco tarde na minha vida. As ruas da cidade, os casarões. Cora Coralina morreu em 10 de abril de 1985, com quase 100 anos. Faleceu num hospital em Goiânia e, morta, chegou à sua cidade de Goiás, como recorda a dona Marlene.
Foi a noite mais triste da nossa vida, né, Sival? A gente andava, não sabia o que fazer. O seu Vicente aqui dentro da casa, o seu Vicente é o velhinho que morava na casa. O seu Vicente, Maria Grampim lá embaixo, no porão, o seu Vicente aqui dentro. A casa, como contar para o seu Vicente, como abrir a casa. Aí eu me lembro que eu e a Antolina passamos a madrugada inteira sentada nesse banco aqui em frente, chorando, aquela desespero. E ela então chegou em Goiás no outro dia, no dia 10, ela morreu no dia 10 de abril de 1985. Aí foi velado um pouco lá em Goiânia, na Assembleia Legislativa. Aí quando foi de manhã ela veio o corpo. Quando ela chegou aqui na porta da prefeitura começou a chover, começou a cair aquela chuvinha leve. Cora Coralina deixou 3 livros editados, hoje são 12. E a dona Vicência Bretas contou que ainda há material inédito para ser publicado. E com toda essa obra, todo esse talento, não é que Cora Coralina se achava melhor nos doces do que nas letras? Ela, hein, dizia assim, eu sou melhor doceira do que poetisa. Ela escrevia isso. E antes de a gente se despedir, ouça só algumas impressões que a própria Cora Coralina tinha da vida. Cada um define a poesia à sua moda. A minha definição eu já dei. Poesia é vida. E a poesia você encontra ela até no monte de lixo. Saiba procurar a poesia. Eu sou a dureza destes morros. Eu vivo nas tuas igrejas, e sobrados, e telhados, e paredes. Eu sou essas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, sem nome e sem valia. Mulher da terra, ao pé da serra. Nós temos uma vida interior e devemos nos valer dela. Ao lado da nossa vida material, da nossa vida rotineira, temos dentro de nós uma capacidade enorme de superar dificuldades, o tempo, a idade, e procurar na vida encontrar os seus valores ocultos. Cora, senhora, no espelho de agora, a ponte do rio, os sonhos de outrora, mulher, passarinho. Você acabou de ouvir o especial A Dona da Casa da Ponte, uma reportagem sobre os 120 anos de Cora Coralina. Reportagem e apresentação Larissa Bortoni. Edição Maurício Desante. Produção Marina Domingos e Guilherme Michelucci. Locução Thaís Viváqua e João Marques como Carlos Drummond de Andrade. Trabalhos técnicos André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Esther Monteiro. As sonoras de Cora Coralina foram gentilmente cedidas pela Associação Casa de Cora Coralina. O cantor Marcelo Barra autorizou o uso de suas canções. Você também pode ouvir este programa na internet. www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.